Fala, pessoal. Bom, atire a primeira pedra quem nunca ficou transtornado com um gráfico, falando, meu Deus, porque simplesmente eu não posso apresentar essas informações que eu preciso no mesmo gráfico. Aí você coloca a informação, aí uma fica numa grandeza e de repente não consegue porque o eixo fica todo zoado e você fala, meu Deus, podia ser mais simples, né? Porque, por exemplo, né, se você tá com uma tabela tipo essa que tá aparecendo aqui no cantinho, você tem uma base de clientes, né? Uma base, nossa, grandinha, né? E nessa base de clientes, claramente pode ver que os valores ali estão beirando a casa de milhar, né? Mas nada tão maior, né? Não tem 3, não tem 4 milhões. Tá numa média aí de 1 milhãozinho, né? E você tem também o ticket médio dessa base de clientes, que já é um ticket médio em reais. E pelo que nós vemos aqui, nada superior a R$ 150, né? Então, você tem uma terceira variável que vem da relação dessas duas, que é a sua receita, né? Sua base de clientes versus o ticket médio. Seria insanidade de minha parte falar que não existe relação entre essas variáveis. Elas claramente estão fortemente relacionadas. Quanto mais o cliente sobe, mais a sua receita, e quanto mais o ticket médio dele sobe, mais a sua receita também, e vice-versa, né? Mas e o que acontece? Se eu quiser, né? Putz, eu queria ver lado a lado, né? Acompanhar a variação do meu ticket médio, da minha base de clientes, da minha receita, ter uma noção de como eles estão se comportando juntos, né? Aí eu venho aqui, né? Falo, putz, eu vou fazer um belo de um gráfico, né? Aí como vocês podem ver, tcharam, eu tenho minha receita lá em cima e eu tenho meu gráfico aqui embaixo. Aí, posso fazer duas escalas no gráfico e tudo mais. Mas, nossa, mas não fica aquele tchan perfeitinho, né? O que a gente pode fazer para superar isso? Bom, tem uma técnica de análise quantitativa, né? De grandes grupos de dados. E a técnica de clusterização, também chamada de agrupamento. E essa técnica, ela demanda algumas etapas, né? Dentro dessas etapas, existe toda a questão de você padronizar as suas variáveis, né? Para que justamente a grandeza delas não impacte na sua análise, porque você quer entender o comportamento, você quer entender o sobe e desce da parada. Que olha só, é bem parecido com o que a gente quer fazer aqui, né? Porque de valor bruto me basta a tabela. Eu quero ver no meu gráfico o comportamento, certo? Então pensei, nossa, e se eu usasse a padronização de dados para conseguir colocar tudo isso no gráfico? Parece que dá bom, né? Afinal, como um meme bem sábio já nos fala, ou pelo menos está nos falando em vários vídeos por aí, é preciso, né? Desenrola, joga de ladinho. Então vamos desenrolar e jogar de ladinho essa tabela para fazer esse gráfico ficar bem bonitinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Padronizar os dados. Como que eu padronizo? Eu pego a média do meu campo, da minha variável, média de clientes ativos. Eu reduzo o valor da linha que eu estou olhando, por exemplo, janeiro, e eu divido todo esse resultado pelo desvio padrão também dessa coluna inteira, certo? Mas tem um pulo do gato. Quando eu faço isso, o comportamento do meu gráfico ele acaba saindo invertido, né? Ou seja, tudo aquilo que está crescendo versus o período anterior vai cair, e não é exatamente isso que eu quero. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente reinverter de novo, ou seja, multiplicar por -1 só para não bagunçar com a fórmula. Fica mais fácil, grava a mesma forma, depois sabe que aqui tem que colocar o -1, né? Beleza. Eu faço isso com todos os campos: clientes ativos, ticket médio, receita. E olha que coisa legalzinha. Eles estão numa grandeza mais comparável, né? Tem zero,
2, não tem tipo 10 aqui no meio do rolê todo. Não tem. Então, tá muito mais fácil de desenrolar isso e jogar de ladinho, né? Então, vamos ver. Olha só o que eu já deixei preparado aqui. Vamos diminuir um pouco esse zoom. Ó. Imagina, essa daqui é a minha composição de clientes ativos. Olha como ele estava no valor, vai caindo, se recupera um pouco, depois cai um pouco, né? Isso é o meu valor bruto. Beleza. E olha só, eu tenho esse mesmo comportamento aqui, ó. Tá com valor, cai um pouco, sobe. É o mesmo comportamento, mas olha a escala. A escala aqui tá na casa de milhão, e aqui não. Aqui a escala tá tranquilamente beirando a no máximo 2. Então olha que maravilha. E o que acontece? Aqui, no valor absoluto, eu só conseguia visualizar esse comportamento do meu dado se eu tirasse a minha receita da parada, né? Porque se eu colocar um elefante na sala aqui, né? Olha o que acontece. Ele basicamente vai ocupar a cena inteira. Então, olha isso. Aparece minha receita, mas ó, puf, minha base vai lá para baixo. E se eu colocar então o coitado do meu ticket médio, não vai aparecer mesmo, nada, zero. Mas olha que legal. Quando eu padronizo o meu dado, deixa eu tirar aqui e deixar bem mais bonitinho para a gente olhar. Quando eu padronizo esse meu dado, eu consigo colocar o comportamento de todo mundo aqui. Então eu consigo verificar que, por exemplo, nessa minha linha verde, ela, enquanto ela crescia aqui em março, a minha base de clientes estava caindo. Então isso significa que eu consegui melhorar o ticket médio desses clientes. Mas chega em determinado momento, em agosto, que essa situação muda. Então eu já tenho o meu ticket médio caindo, mas uma reação da minha base de clientes. Então a minha receita ela não cai tanto quanto ela poderia cair se o meu ticket médio, se a minha base de clientes caísse assim como o ticket médio. Então, olha que legal. E você pode usar de licença poética, né? Tira a escala, como eu tirei aqui, ninguém precisa saber. Você coloca a tabela do lado para mostrar o valor referente, né, ao período. E de resto, anotações você consegue fazer com caixa de texto. Então, olha só, dá para desenrolar e bater por um ladinho. E de repente nós temos aqui um gráfico bem mais estiloso. Claro que aqui nessa tela não vai ser perfeita, mas olha só, tem a tabelinha que está mostrando. Então, por exemplo, putz, em outubro aqui, ó, nessa minha coluna, deixa eu ver, isso, eu vou dar um zoom para melhorar. Olha o que o gráfico está me falando, né? Ele está falando que, olha, o meu ticket médio ele caiu versus o meu período anterior, mas eu tenho a minha base de clientes melhorando e com isso a minha receita ela também dá uma reagida. Isso se confirma? Se confirma, porque ó, a minha base de clientes estava 1.038.000, foi para 1.069.000, só que o meu ticket médio estava em 103, foi para 102, e a minha receita total estava em 107, foi para 109. É o mesmo comportamento, só que isolado. Eu isolei a grandeza dele, deixei apenas o comportamento e uso então da tabelinha para explicar, para servir de apoio. Então, olha que pulo no gato, né? Agora dá para ter no mesmo gráfico variáveis de grandeza distintas relacionadas, né? E verificar a dança entre elas, né? Esse sobe e desce. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu vi isso, sinceramente. Foi daqui, tipo, eureka, cara. Finalmente a chance de pôr tudo isso num gráfico só. Enfim, eu espero que isso ajude vocês também a desenrolar aquele PPT, bater, pôr no ladinho assim do chefe e falar: Meu Deus, mandou bem, hein? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!